Ladies and gentlemen, alunos, sejam muito bem-vindos. Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre a Revolução Industrial. Então, sejam muito bem-vindos. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscreve e deixa aquele like. Lembrando, se não deixar o like, já está reprovado na prova. Brincadeira. Bom, turma, como nós falamos em aula, hoje nós iremos falar uma aula mais de revisão, bem resumida. O que foi a Revolução Industrial? Por que a Revolução Industrial ela é tão importante para nós, tá? E aí a gente já pode afirmar isso, que a Revolução Industrial ela não mudou apenas as máquinas, mas mudou o mundo também, a forma como vivemos até hoje. Por isso que é importante estudarmos a Revolução Industrial. Então, basicamente, nós iremos contextualizar, nós iremos falar da primeira fase da Revolução, da segunda fase da Revolução e assim sucessivamente. Beleza? Então, sem mais demora, vamos lá entender o que foi a Revolução Industrial. Basicamente, nós poderíamos dizer que uma definição básica do que é a Revolução Industrial, nós poderíamos dizer que é um conjunto de transformações técnicas, tá? Econômicas e sociais também, que é, né, caracterizado pela substituição é, da mão física, né, ou da energia física, pela mecânica, ou seja, da ferramenta pela máquina. A gente tem, desde lá do feudalismo, a gente tem o que as pessoas utilizando a força braçal para trabalhar, e aí nós teremos, aí já no final do século, quase no final do século, da década do século XVII, caminhando aí para o século XVIII, basicamente, século XVIII, nós temos, de fato, a Revolução Industrial, que começa com um grande marco, que é a Inglaterra. A Inglaterra será aí um dos protagonistas para esse movimento de revolução industrial. Basicamente, o próprio nome Revolução Industrial é o êxodo rural das pessoas, que nós teremos esse êxodo rural das pessoas que viviam basicamente daquela forma agrária, agora elas estão indo, né, para as indústrias, para as fábricas, e isso vai gerar uma repercussão mundial. Isso mudará a forma como o mundo estava caminhando, certo? Mudará a vida das pessoas, a sociedade como um todo, porque isso vai exigir mão de obra e mão de obra barata, vai exigir também pessoas, né, mudando a sua profissão, porque a maioria das pessoas, os artesãos, as pessoas que trabalhavam na zona rural, não sabia ainda trabalhar com isso. Então, nós teremos a profissão, né, sendo instaurada aí na vida das pessoas e também mudando a vida por completo dessas pessoas. Tirando essas pessoas da zona rural e levando elas para a urbanização. Então, colocando aí na tela para vocês a Revolução Industrial, um marco na história. O nosso segundo slide, basicamente, fala sobre as causas, né, as causas da Revolução Industrial. O que levou essa Revolução Industrial a acontecer? Basicamente, nós temos o crescimento populacional, né? Nós temos esse crescimento das pessoas indo, né, para as cidades. Veja que desde lá do feudalismo, depois nós temos as feiras, nós temos a urbanização, nós temos a cidade crescendo de modo geral, e a feira foi uma protagonista nisso, né? Então nós temos o crescimento da população. Com isso, gerou uma maior demanda por produtos impulsionando a produção. Por quê? Se você tem um crescimento de pessoas, você terá também uma demanda muito grande. E como é que você atende essa demanda? Porque tudo era feito à mão, né? Tudo era fabricado com a mão. Depois nós temos novas tecnologias, né? As invenções das máquinas. Aí nós teremos a máquina a vapor, o teia mecânico. Nós teremos máquinas que vão substituir a mão, o trabalho braçal dessas pessoas.
Nós teremos capital disponível, né? Que o capital cresceu. Lembra lá quando os europeus estão saindo, buscando novas rotas comerciais, né, estão buscando novas formas, como é que eu posso dizer, de se avançar, né, na forma econômica. Então, nós temos diversas causas, né, que eles estão utilizando para causar uma revolução industrial. E a Inglaterra, como eu disse, ela será a protagonista. Avanços tecnológicos da Revolução Industrial. Então, nós teremos na Revolução Industrial, nós teremos a máquina a vapor, tá? Nós teremos o T mecânico, nós teremos o alto forno e a máquina de fiar. Todas essas máquinas, elas estão sendo desenvolvidas basicamente para a produção de algum objeto, tá? Que já era utilizado naquela época, que já era utilizado à mão. Então, eles estão fazendo agora para avançar a produção disso e conseguir atender o maior número de pessoas, certo? Então, vamos pensar no seguinte, aquilo que você construía uma roupa à mão. Então, você fabricava um vestido, um tecido, de forma braçal. Depois, você tem a máquina que vai fazer isso de uma forma, de uma larga escala, muito avançada. E aí, meus amigos, que teremos a questão do capitalismo muito presente, que será uma aula que nós iremos falar mais à frente, tá? Nós temos a mudança na produção e na sociedade, porque agora nós teremos a produção em massa, tá? As fábricas permitiu a produção em grande escala, reduzindo os custos e aumentando a oferta do produto. Então, agora nós teremos não só poucos produtos na mão de várias pessoas trabalhando por um produto. Nós teremos uma máquina que é operada por pessoas, mas que produz em larga escala. Nós teremos a especialização do trabalho, como eu disse para vocês, o trabalho nas fábricas se tornou especializado, né, porque tinha cada operário, cada pessoa realizando uma tarefa específica. Então, cada pessoa ficava com a sua tarefa específica. Aí agora nós temos, como podemos dizer, a terceirização do trabalho, né? Pessoas que vão trabalhar em cada área do seu trabalho, certo? E a urbanização, como eu falei. Bom, quais são os impactos, né, econômicos da Revolução Industrial? Veja que eu ainda não falei da primeira, da segunda, estou só tratando basicamente ainda do que foi e desse impacto, tá? Assim que se inicia a Revolução Industrial, nós teremos um impacto econômico na sociedade, na globalização, no capitalismo industrial. Nós teremos um impacto extraordinário sobre essas 4 áreas, tá? O crescimento econômico, a globalização, o capitalismo industrial e novas classes sociais que começam a surgir a partir daí com a Revolução Industrial, certo? Bom, as consequências sociais e políticas da Revolução Industrial, nós temos pontos negativos e temos pontos positivos. Bom, a primeira coisa, eu coloquei aqui, o ponto negativo, a questão da poluição. Porque, veja, nós tínhamos uma sociedade que era uma sociedade rural, uma sociedade mecanizada. Agora nós temos a sociedade que está agora avançando. Tudo que se vai construir requer as máquinas. Por exemplo, até a questão dos navios, né, que vai funcionar aí através do carvão. Então, nós temos a poluição. O crescimento industrial gerou poluição do ar e da água, impactando a saúde da população. Vai mudar por completo a vida das pessoas, porque veja que as condições de trabalho das pessoas na Revolução Industrial são situações insalubres, porque eles trabalham próximo às fábricas e toda aquela contaminação vai para as residências dessas pessoas. Então, nós temos também a exploração do trabalho, porque nós tínhamos trabalho, mas nós tínhamos uma demanda de pessoas muito grande para se trabalhar e não tinha emprego para todas as pessoas, certo? Então, nós temos, se temos muita gente querendo trabalhar e não tem espaço para todo mundo, nós teremos uma mão de obra forçada sendo aproveitada por esses senhores
porque muita gente quer trabalhar e eles se submetem às condições de trabalho, se submetem às condições que é imposta. E aí nós temos as longas jornadas de trabalho, péssimas condições e a exploração também do trabalho infantil. As crianças também se envolviam, também trabalhavam aí para sustentar ou para ajudar os pais, né? Aquelas áreas que os adultos, por exemplo, nas máquinas, os adultos não conseguiam entrar para limpar uma máquina, era colocada uma criança. Bom, essa revolução industrial, ela tem essas fases. Se a gente pega a questão da primeira fase da Revolução Industrial, nós temos aí que é construída a máquinas e a vapor. Né? A primeira fase da Revolução é a máquina a vapor de James Watt. Tá? Nós temos a máquina a vapor, é o grande marco da primeira fase da Revolução. Nós temos o T mecânico também, que é a textil, e nós temos o uso interno ou o uso intenso do carvão e do ferro, certo? Tudo isso acontece na primeira revolução industrial, certo? Os setores principais, né? Nós tínhamos as indústrias textil, mineração e outros mais. Bom, aí nós temos a segunda fase da revolução industrial, que é esse período da metade do século XIX. Então, a primeira fase da Revolução Industrial ela acontece no século XVIII e a segunda fase da Revolução Industrial já é no século XIX, tá? Segunda metade do século XIX. Que aí nós temos novas fontes de energia. Nós vamos falar de eletricidade, do petróleo, do motor a combustão, né? Novas indústrias químicas, automobilistas, tá? Então, nós temos invenções marcantes como o telefone, a lâmpada elétrica de Thomas Edison, automóveis, aviões. Tudo isso, gente, vai acontecer aonde? Na segunda fase da Revolução Industrial, certo? Bom, para hoje, eu acho que a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial já dá para a gente entender, basicamente, o que foi a Revolução Industrial, certo? O que é mais importante nesse slide? Eu acho que já deu para a gente compreender, para o vídeo não ficar tão extenso, para a gente finalizar. Então, só resumindo e concluindo o nosso vídeo, a Revolução Industrial ela terá terceira e quarta fase, tá? Que aí terá na terceira fase a quarta fase, que é chamado a tecnologia digital, e vai ter a quarta fase também, que é a inteligência artificial, que caminha até hoje, tá? Então, ela começa, a Revolução Industrial, ela começa com as máquinas, tá? Mas a maior mudança da Revolução Industrial foi de dentro da sociedade mesmo, tá? E no modo como nós relacionamos o trabalho e a tecnologia. Então, lembra-se que na quarta fase nós teremos aí a inteligência artificial, coisa que a gente está usando até aqui agora, que ela é até os dias atuais. Então, a primeira do século XVIII, segunda metade do século XIX, a terceira do século XX e a quarta revolução industrial é a era Z, né? A era da IA, é a era que nós estamos, certo? Então, só para fechar, a revolução industrial basicamente foi essa mudança que começa na Inglaterra, impulsionando os países e avançando ainda mais. Veja que nós falamos questão do Brasil, o Brasil foi um dos países mais atrasado no sentido de industrialização, até porque houve, né, um decreto de Dona Maria I a não ter manufaturas, máquinas no Brasil, para que o Brasil continuasse sendo uma colônia, e só vai ter isso lá depois de 1808, quando a família real vem para o Brasil. Turma, por hoje, sobre a Revolução Industrial, basicamente é isso, certo? Então, vamos lá, até uma próxima aula, espero que vocês façam a revisão de vocês e faça de modo correto. Coloca o vídeo aí na velocidade 1,5, 2, que vai ajudar demais vocês aí a assistir o vídeo.